Ele para de girar ou continua para sempre? Essa é a pergunta que ecoa na nossa mente desde que vimos A Origem pela primeira vez. Desde aquele momento em que o peão começa a balançar e a câmera corta. Nós ficamos ali, na sala de cinema ou na nossa casa, esperando uma resposta que nunca vem. Mas se eu te falar que essa não é a pergunta certa, e se o verdadeiro segredo do filme não estiver no peão, mas no homem que o deixou para trás, e se a questão não for o que é real, mas sim qual mundo ele escolheu habitar? Hoje aqui no Na Minha Tela Cine, a gente vai descer fundo nos labirintos da mente de Christopher Nolan, para explorar a ilusão da realidade em A Origem. Mas, mais do que isso, a gente vai fazer uma pergunta muito mais desconfortável, muito mais pessoal. E se a nossa felicidade for uma ideia que a gente planta na própria cabeça? Don Cobb não é um ladrão de ideias. Isso é o que ele diz que é. Isso é o que o filme quer que a gente acredite que é. Mas, sinceramente, quem nunca mentiu sobre quem realmente é? Cobb é um homem em fuga, não da polícia. Bem, também da polícia. Mas isso é secundário. Ele está fugindo de si mesmo, fugindo de uma ferida emocional, fugindo de uma responsabilidade, fugindo de um mundo concreto que se tornou insuportável. No começo do filme, a gente o vê em um sonho. Ele está em uma mansão, com Mal, ela é linda, elegante, sedutora, mas tem algo errado, tem algo muito errado. Ela não quer que ele saia daquele sonho, ela quer que ele fique com ela para sempre. E aqui está o ponto crucial que muita gente perde. Mal não é uma antagonista, ela é o eco da decisão que ele queria esquecer. Cobb se sente responsável pela morte de Mal. Na vida desperta, ela se autofinalizou. Ela pulou de um prédio, porque estava confusa entre o que era real e o que era sonho. Mas Cobb não consegue aceitar isso. Não consegue aceitar que talvez ele tenha plantado uma semente na mente dela. A semente de que ela poderia estar em um sonho. E isso a destruiu. Então ele carrega isso. Ele carrega esse peso todos os dias. E quando a gente carrega um peso assim, a gente faz de tudo para não pensar nele. A gente cria distrações, a gente se envolve em trabalhos perigosos, a gente se torna um ladrão de ideias. Porque roubar ideias da mente de outras pessoas é muito mais fácil do que enfrentar as ideias que a gente plantou na própria mente. Agora vamos falar sobre Totem. Esse objeto que Cobb carrega com ele o tempo todo. O peão que pertencia a Mal. Um totem é uma ferramenta que supostamente te diz se você está em um sonho ou no mundo de fora. Ele gira infinitamente. É um sonho. Ele cai, é o chão firme, simples assim. Mas aqui está o problema filosófico que Nolan coloca na nossa cara. E muita gente não percebe. Um totem só funciona se você acreditar nele. Pensa bem, se você está em um sonho e você sonha que está testando um totem, e o totem gira do jeito que você espera que ele gire em um sonho. Como você sabe que é um sonho? Como você sabe que você não está apenas sonhando que está testando o totem? É um paradoxo. É a velha questão de Descartes. Como eu sei que não estou sonhando agora? O peão girando não é um efeito especial. É um espelho. Ele reflete o que Cobb precisa que seja verdade naquele momento. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Se o que está acontecendo de fato é apenas aquilo que a gente percebe, e a gente percebe através da nossa mente, então, qual é a diferença entre um sonho e a vida desperta? Filosoficamente falando, não há diferença. Se você sonha que comeu um bolo, e você realmente sentiu o gosto do bolo no sonho, então, para sua mente, você comeu um bolo. A experiência foi real, a emoção foi real, o significado foi real. Isso é o que os filósofos chamam de idealismo, a ideia de que o mundo é fundamentalmente mental, que tudo o que existe é uma percepção na mente de alguém. Nolan não está apenas fazendo um filme de ficção científica, ele está questionando a própria natureza do que a gente chama de real, e está fazendo isso de um jeito que nos deixa desconfortáveis, porque a gente não quer pensar que talvez a gente esteja em um sonho agora. Vamos voltar para Cobb. Porque o filme não é realmente sobre sonhos.
em um mundo concreto. É sobre um homem que não consegue aceitar o que aconteceu e o preço que ele paga por isso. Cobb tem 2 filhos. 2 filhos que ele não vê. 2 filhos que cresceram sem o pai porque ele estava muito ocupado fugindo de si mesmo. Ele está tão preso em seus próprios sonhos, em suas próprias ilusões, que ele abandona as pessoas que mais ama. E isso é psicologicamente devastador, porque Cobb não é um vilão. Ele não é uma pessoa má. Ele é uma pessoa que sofre. Ele é uma pessoa que não consegue lidar com a marca que carrega. Então cria uma realidade alternativa onde ele não precisa lidar com ela. A projeção de mal que aparece em seus sonhos é a manifestação dessa negação. Ela o puxa para baixo. Ela o sabota. Ela o impede de voltar para casa. Mas por quê? Porque em um nível profundo, Cobb acredita que não merece voltar para casa. Acredita que merece ser punido. Isso é o que os psicólogos chamam de culpa internalizada. Quando você faz algo que você acredita que foi errado, você não consegue simplesmente deixar isso para trás. Você carrega isso. Você cria punições para si mesmo. Você sabota suas próprias chances de felicidade, porque, no fundo, você acredita que não merece ser feliz. E a genialidade de Nolan é que ele coloca isso tudo dentro de um filme de ficção científica. Ele disfarça a psicologia humana de tecnologia de sonho. Mas no fim, é tudo sobre a mente. É tudo sobre como a gente se trata a si mesmo. Cobb planta ideias na mente de outras pessoas. Mas a semente mais perigosa que ele plantou foi na sua própria mente. A semente de que ele é culpado. A semente de que ele não merece perdão. Agora vamos falar sobre a estrutura do filme. Porque a estrutura não é apenas um truque narrativo. É uma metáfora para a mente humana. Sonhos dentro de sonhos, níveis dentro de níveis. Quanto mais fundo você vai, mais distorcida a percepção fica. Mais o tempo passa de forma diferente. Quanto mais fundo você vai, mais você se perde. Se você já viveu um luto ou uma culpa profunda, sabe que o tempo vira uma coisa estranha. Um dia parece uma semana parece um mês. Você fica preso em um loop psicológico, onde o tempo não tem significado. Cobb está em múltiplos níveis de negação. No nível mais superficial, ele é um ladrão de ideias bem-sucedido. No nível abaixo, ele é um homem que não consegue voltar para casa. No nível abaixo disso, ele é alguém que carrega uma cicatriz insuportável. E no nível mais profundo, ele é alguém que não consegue perdoar a si mesmo. E quanto mais fundo você vai nesses níveis, mais o tempo passa. No sonho, dentro do sonho, horas se tornam minutos. No sonho, dentro do sonho, dias se tornam horas. No sonho mais profundo, aquele que Nolan chama de limbo, o tempo se torna praticamente infinito. Isso é uma metáfora para como a gente fica preso em nossas próprias mentes. Quando você está deprimido, quando você está em negação, quando você está fugindo de algo, o tempo passa diferente. Um dia parece uma semana parece um mês. Você fica preso em um loop psicológico, onde o tempo não tem significado. Cobb passa 50 anos em limbo, 50 anos com mal, criando o mundo inteiro só para os dois. Isso não é um ato de amor, é um ato de egoísmo, é um ato de alguém que não consegue lidar com o que está acontecendo de fato. Então cria uma prisão para si mesmo e para as pessoas que ama. E agora chegamos ao final. A cena que todos nós discutimos. A cena que nos deixa em dúvida. Cobb chega em casa, ele vê seus filhos e pela primeira vez no filme inteiro, ele não precisa saber se está em um sonho ou no mundo de fora. Ele não testa o totem. Ele não vê, ele não verifica, ele apenas abraça seus filhos. Nós ficamos ali, de olho no peão, esperando uma resposta. Mas o Cobb, não. Pela primeira vez, ele faz uma escolha diferente. Ele escolhe não saber. Isso é revolucionário, porque a questão não é mais qual é o mundo concreto. A questão é qual mundo ele escolheu habitar. Porque, sinceramente, quem nunca se sentiu assim? Quem nunca preferiu uma ilusão confortável a uma verdade dolorosa? Se você descobrisse que está em um sonho, mas nesse sonho você é feliz, você é amado, você está em paz, você acordaria? Você deixaria isso para trás? Cobb não deixa, ele escolhe a paz. Isso não é fraqueza, isso é coragem. Porque ele finalmente entendeu que a verdade objetiva é menos importante
do que a verdade emocional. A semente que ele finalmente planta na sua própria mente é a semente de que ele pode ser perdoado, a semente de que ele merece estar ali, a semente que ele merece ser feliz. No fim, a origem não é sobre o sonho e o mundo concreto, é sobre a escolha entre uma verdade dolorosa e uma ilusão que nos permite viver. Christopher Nolan não nos dá uma resposta, porque a resposta está dentro de nós. O que você escolheria? Uma realidade fria e vazia ou um sonho quente e cheio de amor? Talvez a verdadeira origem do filme não seja a semente que eles plantam na mente do herdeiro. Robert Fish talvez seja a semente que Cobb finalmente conseguiu plantar na sua própria mente. A semente de que ele pode se libertar da ferida emocional. A semente de que ele merece perdão. E talvez, só talvez, a verdadeira felicidade não seja encontrar a verdade. Talvez seja construir um mundo na qual a gente consiga finalmente ser feliz. Porque no fim, a gente não vive no mundo de fora, a gente vive nas nossas mentes. E se a gente conseguir plantar as sementes certas, lá a gente consegue viver em paz. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Obrigado por estar aqui no Na Minha Tela. Se você gostou dessa análise, deixa um like, se inscreve no canal e vem comigo explorar mais histórias que mexem com a gente. Até o próximo vídeo.